Boa noite a todos. Graça e paz. Graças a Deus, né, amados? Não há lugar melhor para se estar do que adorando a Deus. Aí pode ser andando pela rua, pode ser no seu quarto, na sala, no escritório, aqui na igreja. Mas o melhor lugar é esse. A palavra de Deus diz assim que o Senhor, Ele rasgou a cédula que nos era contrária e cravou ela na cruz. Essa palavra rasgou, diz que Ele riscou toda aquele julgamento que estava sobre nós, aquela condenação que estava sobre nós. Diz que Ele riscou até apagar, de modo que você e eu, hoje nós somos livres em Jesus Cristo, santos em Jesus Cristo, inculpáveis em Jesus Cristo. Isso tudo Ele fez por nós lá na cruz. Ele nos amou enquanto nós éramos pecadores, né? Não nos amou hoje enquanto nós o adoramos. Então isso para nós é maravilhoso e é uma condição que nós temos em Deus e nós não podemos abrir mão dela. Sempre quando o diabo vir falar para você que você é um pecador, que você não merece a bondade de Deus, sempre lembre disso. Jesus Cristo apagou tudo o que lhe era contrário. E o diabo ele não tem autoridade para levantar sobre nós qualquer tipo de acusação, ainda que você peque. Porque até mesmo o pecado que você vai cometer para frente, Jesus já pagou por ele. Só que nunca se esqueça, como aquela parábola ou passagem que Jesus disse que havia um homem e havia um devedor dele. E então o devedor suplicando, ele ficou com compaixão daquele homem e ele perdoou a dívida dele. Diz que aquele homem saindo dali e encontrando um que devia para ele, como se diz aí, ele pisou e ele não concedeu o mesmo perdão que ele tinha tido para aquele um. Então aquele primeiro lá que tinha autoridade chamou ele e falou: poxa, eu perdoei você, mas você não está querendo fazer isso para um que deve para você da mesmo modo? Ele disse: você vai ser encerrado. Até que você não pagar o último centavo, você não sai da prisão. Ou seja, Jesus, ele limpou o nosso ser, a nossa vida, para sempre. Então nós nunca devemos deixar de amar as pessoas. Por mais que elas façam coisas boas ou ruins para nós, né? A gente tem que sempre lembrar do que Jesus fez por nós. Nós devemos fazer o mesmo para outras pessoas, né? Hoje o Senhor me levou
a falar sobre paz, né? Paz que provém de Deus. A paz de Deus, ela não é como a paz do mundo. A paz de Deus é algo que a nossa mente, ela não consegue assimilar. Nós conseguimos compreender que estamos nela, conforme nós vamos exercitando a paz de Deus, nós vamos cada vez mais nos sentindo como se nós estivéssemos dentro de uma redoma. Nada mais é do que o escudo da fé, né? Quando se fala lá da armadura do escudo da fé, não é aquele escudo romano que cobre a frente, mas os lados, as costas ficam expostos. O escudo é como se fosse uma redoma mesmo, como uma bola, que por todos os lados, por baixo, por cima, por trás, por frente, você está ali, envolvido com a paz de Deus. Essa palavra, ela é segurança, ela é quietude, ela é um lugar de quietude. Ela é um lugar onde, se nós quisermos avançar em Deus, seja em que área for, nós precisamos estar nesse lugar, senão nada funciona. Nada funciona. Eu vou pela fé fazer algo. Se você não estiver nesse lugar de paz, não vai funcionar. Eu quero avançar nessa área aqui. Deus me deu um desejo no coração disso. Eu tenho isso dentro de mim. Eu sei que o Senhor falou comigo. Se não for nesse lugar de paz, você não consegue avançar, né? Jesus, ele falou muitas coisas a respeito disso. Nós vamos falar algumas hoje. Vamos começar em João, capítulo 14. Primeiro versículo. Jesus aqui, ele começa a nos dizer como que nós mantemos a paz, né? A paz é uma produção. Jesus deu a paz a nós. Quando ele, lá em Pentecostes, ele soprou sobre os discípulos do Espírito Santo, quando ele ressuscitou um pouco antes, ele chegava no meio deles e falava assim: a minha paz vos dou. Então ele nos deu a paz. Ela já está completinha aí dentro de você. É um lugar. Mas você precisa produzi-la agora. Você precisa como que escavar para que você ache esse tesouro. Você precisa tirá-lo para fora de você. E Jesus, ele começa a ensinar essas coisas aqui para os discípulos. Ele diz assim: não seja perturbado o vosso coração. 14:1, viu? De João. Vós credes para dentro de Deus, também para dentro de mim credes vós. Na casa de meu pai, muitas mansões há. Se não fosse assim, eu vos teria dito: estou partindo para preparar um lugar para vós. E quando eu for e vos preparar lugar, outra vez venho e vos levarei e receberei para mim mesmo, a fim de que onde estou eu,
também vós estejais ali. E para onde eu estou indo, vós tendes sabido, e o caminho tendes conhecido. Depois o versículo 27. A paz deixo convosco, a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Eu dou a vós outros, não seja perturbado o vosso coração, nem se atemorize ele. Veja, um princípio bem elementar de como você produz a paz, tira ela para fora de dentro de você, é você não ter um coração perturbado, um coração ansioso, não ter um temor, ou seja, não ter medo de uma situação. O inimigo de nossas almas sabe que o lugar aonde você deve estar em Deus é nesse lugar de paz. Ele sabe que se ele tirar você desse lugar de paz, a sua fé não funciona. Você patina, você anda em círculos, você perde tempo. Então o que ele faz? Ele simplesmente tenta tirar a sua paz, não é? Com N coisas. Mas Jesus foi bem categórico aqui. Ele diz que é perfeitamente capaz, você e eu, somos perfeitamente capazes de não sair desse lugar, de permanecer nele, seja qual for a situação. Como se você recebesse para você uma ordem de Jesus, e não é nada menos que isso que está escrito aqui, é uma ordem. Jesus olhou dentro do seu olho e falou: rapaz, moça, você não vai ficar turbado, não vai ficar ansioso, não vai ficar com medo. Te dou essa ordem. Você então acata e cumpre. Porque a situação vem como se fosse uma névoa, que a pessoa olha aquela situação e então ela se esquece do mandamento de Jesus. Jesus disse assim para Pedro: Pedro, vem. Ele olhou para Jesus e andou sobre as águas. Mas aí ele tirou os olhos de Jesus, tirou a mente de Jesus, afundou. Jesus o salvou, como faz conosco. Mas lembre-se, Pedro andou sobre as águas. Não é possível que nós permaneçamos nesse lugar. É possível, se alguém não está, que alguém entre nesse lugar. Isso é uma morada sua. Jesus disse aqui: na casa de meu pai há muitas moradas. Né? Essa versão minha aqui, ela fala mansões, as outras falam moradas. O que significa isso? São lugares em Deus, preparados para que você habite neles. Então, por exemplo, na nossa vida nós temos várias coisas que a gente tem que lidar, né? Não bastasse o diabo, nós temos que lidar com, às vezes, uma pessoa que a gente tem no nosso dia a dia que não é muito confortável de lidar com ela. Às vezes nós temos uma situação, seja financeira, seja na área da saúde, seja no casamento, seja lá o que for. Nós temos que lidar com essas situações. Para cada uma delas, sem exceção,
Jesus foi e preparou um lugar onde você pode ir lá e repousar lá enquanto esta situação está perdurando na sua vida, no seu caminho. Então você vai lá e você descansa nesse lugar. É preciso fé para isso. Fácil falar. Fazer não é simples, mas é possível fazer. É possível, seja qual for a situação. É possível você, em meio a uma dor, você abrir os braços, dar uma gargalhada e dizer: o Senhor levou sobre si todas as minhas dores. É possível. É perfeitamente possível. E quando você faz isso do fundo do coração, o milagre é imediato. Por quê? Porque o lugar de paz, quando você se achega ali com fé, você se achega ali com inteireza de coração, aquilo que sustentava aquela situação, querendo tirar essa paz, ela simplesmente é extinta. Porque aquela situação de incredulidade, porque o que Jesus falou é a verdade. São esses lugares para nós morarmos. Essa outra situação que nos sobrevém é uma situação que não vem da parte de Deus. E ela só está ali porque nós mesmos, dentro de nós, temos uma parcela de incredulidade naquela área e nós sustentamos aquilo lá. É preciso humildade para reconhecer isso, né? E não passar adiante para as pessoas que isso é assim mesmo. Problema todo mundo tem, não é assim que é dito? Né? E problema todo mundo tem. Então Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Às vezes você pode ter tido um entendimento, até hoje, espero que se teve, depois você pegue a Bíblia, vá nesse texto, dobre os seus joelhos, ore, leia ele uma vez, 2 vezes, 3 vezes, o Espírito Santo vai te mostrar. Jesus não estava falando aqui da segunda vinda dele. Quando ele voltar nas nuvens, e nós formos transformados ou ressuscitados, se estivermos já falecidos, e aí vamos morar com ele. Não era disso que ele estava falando. Ele falava da vinda em Pentecostes. Ele falava daquela vinda ali. Por que ele diz isso? Eu digo isso. Vos levarei para mim mesmo, a fim de que onde eu estou, também vós estejais. E onde a Bíblia diz que nós estamos hoje? Nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, pela fé. Nós já estamos lá. Por isso que eu digo para você, é um lugar acessível. É um lugar onde nós podemos entrar e morar lá. Se você acessa a fé, pela fé, este lugar em Deus, onde há paz, você vai já notar, se você for uma pessoa persistente, não abrir mão disso, você vai notar que as situações adversas vão diminuir. Elas vão diminuir. Elas não vão chegar a ser extintas, porque nós temos a alma ainda que nós temos que lidar. Né? Nós somos falhos. Mas elas vão diminuir muito. E você cada vez mais, você vai se pegar morando nesses lugares. Né? A Bíblia chama de caminhos aplanados. Então Jesus disse aqui:
que nós sabemos o caminho, Ele mesmo, Jesus. Lá no Evangelho não, na carta de Tiago, no capítulo 3, 3:18, diz assim: ora, fruto da justiça em paz é semeado para aqueles que estão produzindo a paz. Ou seja, o que é o fruto da paz? Né? É o fruto de uma árvore chamada justiça. Fruto da justiça. Fruto da jabuticabeira é jabuticaba, da mangueira é manga, da laranjeira é laranja. O fruto da justiça é paz. E ele é semeado como? Ele é semeado em paz. Por isso que eu digo a vocês, não há outro meio de você conseguir que o fruto venha a nascer, que você possa colher esse fruto. Ele tem que ser semeado nesse lugar. E nós entramos nesse lugar observando o que Jesus falou. E isso é tão sutil no nosso dia a dia, é sutil isso aí. As coisas de Deus não são complicadíssimas, elas são simples. Mas nós, às vezes, tropeçamos nas pequenas coisinhas, não é? Nas pequenas coisas. A gente, às vezes, está lidando com um leão, brigando com um leão, mas ele era um gatinho até há pouco tempo atrás. E virou um leão. Porque nós permitimos, né? Uma pessoa que deve um valor para uma outra pessoa, esses dias uma pessoa falou isso para mim, ela devia uma quantia para uma pessoa de bem. E ela ficou tão chateada de não pagar aquela pessoa de bem, que ela foi numa pessoa que tinha uma fama um pouco ruim. E ela emprestou a quantia daquela pessoa para pagar aquela de bem. E ela ficou devendo para aquele lá. E ela estava desesperada. Então, quer dizer, se você vai até este bem, conversa e resolve, ia resolver do mesmo jeito. É isso que Deus fala para a gente. Para a gente ser comunicativo, para a gente resolver as coisas conversando. A palavra de Deus é recheada disso. Chama teu irmão, conversa com ele, né? Então agora ela estava com um problema, ela estava com um leão que ela precisava matar. Entende? Tem pessoas que o gatinho é uma conta, ela arruma um cartão de crédito para pagar aquela, depois 2 para pagar aquele outro e aquela, e 3 e assim vai. Daqui a pouco está totalmente enrolado. Então o gatinho virou um leão. Nós não podemos permitir isso aí. Isso é qualquer problema. Qualquer coisa pode acontecer isso. Então nós precisamos sempre procurar resolver e nos manter nesse lugar de paz. Nos manter nesse lugar onde que a palavra de Deus funciona. Às vezes a gente, no nosso dia a dia, a pessoa... Eu já passei por isso, tá? Falando do que eu passei já. Não é bom que a pessoa seja uma
Uma pessoa que ela crie problemas para ela mesma, né? Como assim? Por exemplo, ela tem um poder aquisitivo para comprar um liquidificador. Ao invés de ela ir na loja e comprar um liquidificador e pagar à vista, então ela já vai, ela compra um liquidificador, ela vê a batedeira, ela tinha lá o dinheiro para pagar o liquidificador à vista, fica R$400. Ela fala, para você comprar o liquidificador, a batedeira, podia comprar um mix também, né? Se eu somar tudo isso aí, dividir em 12 vezes, então eu vou pagar baratinho por mês, vai me sobrar um bom tanto da entrada do valor que eu já ia pagar. Então ela faz isso. E aquela dívida vai ficar na cabeça dela, sempre. Sendo que Deus falou para nós, para todos nós, a ninguém devais coisa alguma. Essa é a ordem que nós temos. É outra ordem que nós precisamos seguir. Então não é bom nós criarmos problema para nós mesmos. Eu tenho desejo de comprar aquilo. Ore a Deus. Ore a Deus. Deus é poderoso para fazer chegar nas suas mãos aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Ou vai aparecer o dinheiro ou alguém vai chegar com aquilo lá para você. Busque no Senhor. Ou pode acontecer como aconteceu comigo. Estava tudo bem e de repente problemas de todos os lados, de todos os lados, de todos os lados. E a coisa sucumbiu. Então, nesses lugares é onde que a gente tem que sair deles, porque mesmo quando você entra num lugar desse, eu não me lembro de ter semeado isso, não lembro mesmo. Falava com o Senhor. Não semeei essas coisas, não quero colhê-las. Né? Sempre fui uma pessoa que eu prezei por agir corretamente, né? Então, estando nesses lugares, você precisa sair deles, para você ir para esse lugar de paz. E aí nós começamos, né? Falei com a Gisele, começamos a cortar tudo. Isso foi a orientação que o Espírito Santo me deu. Ele podia ter dito para mim, fique do jeito que você está, faça o que você está fazendo. O importante, nas situações que você está passando, ou que vir a passar, é você seguir a orientação do Espírito Santo. Você não fazer pela sua própria cabeça. O que Ele mandar você fazer, você faz. Né? Eu estava com 4 filhos pequenos na escola, eles estudavam no ângulo. Já faziam, acho que uns 10 anos já que eles estudavam lá. Ia indo para o 3º mês sem pagamento. E a escola me chamou. E eu então falei para o Senhor, levei para Ele, falei, olha, nós não temos orgulho nenhum. O Senhor sempre me indicou para que eu colocasse eles num lugar bom, para eles estudarem, enfim. Se o Senhor quiser que tira, é só me falar que não há problema nenhum também. E o Senhor falou assim para mim, não, você vai lá, você dê a eles 3 cheques e pague o valor. Então eu fui, falei com o moço da escola, eu falei, só que tem o seguinte, eles colocavam um valor de 20%
Acho que era isso. Não me recordo a porcentagem certa, mas eu acho que era 20%. A mais do valor quando você passava do dia de pagamento. Porque como a legislação brasileira parece que não permite que você cobre um juro desse tamanho, se a pessoa atrasar um dia numa conta, tem que ser um juro de, não sei, 1%, 2%, depois aquela mora diária baixinha. Eles inventaram essa, né? Então, se você pagar até o dia do vencimento, você tem 20% de desconto. Se você pagar um dia depois, você perde o desconto, ou seja, é juro do mesmo jeito, né? E eu falei para o moço, ele falou, olha, eu não posso fazer isso. Eu falei, você tem alguém acima de você? Eu tenho, mas vem a cada 15 dias, que é o dono da escola, ele vem aqui. Eu falei, eu posso falar com ele? Ele falou, não adianta, sou eu que resolvo isso. Eu falei, mas é impossível eu falar com ele ou eu posso falar? Ele falou, não, poder você pode, eu vou falar para ele. E o cara me recebeu. E eu fui lá, ele olhou, puxou no computador, falou, nossa, o seu filho estuda aqui desde o primeiro dia que a escola se instalou aqui em Araras. Eu falei, sim, no primeiro dia eu estava lá. E ele falou, o senhor nunca pagou uma prestação em atraso, o que aconteceu? Aconteceu isso, expliquei para ele. Ele falou, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero pagar elas com 3 cheques, 30, 60 e 90, e quero pagar sem o valor a mais. Quero pagar como se eu tivesse pagado em dia. Ele olhou bem para minha cara. Falou, tá bom, pode ser assim. E a partir daquele dia lá, que eu não tinha condições de pagar os 3 cheques, a partir daquele dia nunca mais faltou dinheiro para pagar. Nunca mais. Nem até os 3 cheques, nem depois. Então, a gente não pode ser levado pela situação e sair desse lugar de paz. É nesse lugar de paz, com a voz de Deus te comandando, é que você vai eliminar a incredulidade que às vezes está dentro de nós, que cria as situações para nós mesmos, né? Eu sempre costumo dizer que o diabo está vencido, o diabo é um derrotado. A Bíblia fala assim que ele foi aniquilado na cruz. Aniquilado significa perdeu as armas, perdeu a força, perdeu tudo. Jesus Cristo expôs ele publicamente ao desprezo. Agora, o que nós temos que lidar? Com a nossa alma, conosco mesmo. A nossa alma pode dar força, né, para aquilo que é contrário a nós. Então nós não podemos nunca esquecer do que Jesus falou. Não se turbe o nosso coração e nem se atemorize. Então o fruto da justiça, aquilo que nós queremos de bom, ele é semeado em paz. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, ele fala assim, as mesmas palavras que Jesus quase. 4:6. Acerca de coisa nenhuma, veja, coisa nenhuma, nem boa e nem mal. Porque às vezes a coisa boa também te tira do lugar de paz, viu? Coisa boa também é capaz de te tirar do lugar de paz, não é só amar, né? Acerca de coisa nenhuma, ansieis com cuidado. Ansieis com cuidado significa você ficar ansioso, você ficar até às vezes abatido com a situação. Mas em todas as coisas, através da oração e através da súplica com expressões de toda gratidão a Deus, sejam as vossas petições feitas conhecer a Deus. Quem está falando aqui? Você tem alguma coisa que sobreveio sobre você,
que você percebe dentro de você que está querendo arranhar esse lugar de paz onde você entrou, seja qual área for, automaticamente, automaticamente, você tem que dobrar os seus joelhos e entregar aquela situação que está sobrevindo dentro de você ao Senhor. Você tem que orar a Deus. E você fazendo isso, automaticamente dentro de você também, já vai lhe sobrevir expressões de gratidão e de adoração a Deus. Há o problema de saúde. Então você dobra os joelhos e você entrega ao Senhor. Senhor, eu sei de todo o meu coração que o Senhor levou sobre si todas as minhas enfermidades. Então já vai vir a súplica automático. Por isso eu te adoro, por isso eu te amo, porque o Senhor levou sobre si as minhas enfermidades, as minhas doenças. O Senhor carregou elas na cruz do Calvário. Eu não sou enfermo, isso não faz parte do meu ser. Então você automaticamente vai se manter nesse lugar de paz. Versículo 7 ele fala assim, se você faz essas coisas, como uma receita de bolo, se você faz isso, é automático. E em consequência disso que você fez, a paz de Deus, a qual está excedendo todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Feito isso, é automático, ele vai guardar, você vai sentir paz, você vai se sentir neste lugar de paz. E aí o milagre acontece. Por quê? Porque a incredulidade que veio querer tomar conta de uma área da sua vida, ela foi combatida. Deus tem muito mais força do que qualquer coisa que sobrevenha sobre nós. Mas muito mais. É incomparável. Só que às vezes você pode ter tendência a querer mais ir por aquela coisa errada que veio sobre você, aquele sentimento errado, seja um sentimento de culpa, seja um sentimento de uma enfermidade aparente, entendeu? Tem pessoa que nem doente está e ela já se sente doente, né? Nem com problema está, ela já se sente com problema. É o inverso, né? E a gente tem que entrar nesse lugar e não sair. Fazer aqui o que o apóstolo Paulo deu a receita aqui, tão simples, olha, não precisa nem ir muito profundo para entender isso que está aqui. A profundidade disso é quando você começa a aplicar. Aí você vai perceber que você descobriu lugares em Deus que eles estão disponíveis para você. E quando você está nesses lugares e faz então a sua semeadura, né? O fruto da justiça vai vir. Sem dúvida. Adorando a Deus, se guardando em Deus, entendendo que Jesus preparou esse lugar para você e que Ele falou que a alegria dEle, é a vontade dEle, que você esteja onde Ele está. Não é? Essa é a alegria de Jesus Cristo. Faça a alegria dele, pelo amor de Deus. Não faça a alegria de Satanás, que é querer ver você atribulado, né? Querer ver a pessoa com pressão alta, querer ver a pessoa com as coisas desreguladas no corpo. Por causa do quê? Por causa que simplesmente abandonou a palavra de Jesus Cristo, não observou a palavra dele, não cumpriu a palavra dele e agora tem que lidar com situações, porque o corpo nosso, falando em área de saúde, o corpo nosso é uma química. Ele produz endorfina, adrenalina, produz uma série de química. Quando a pessoa está atribulada, ele produz coisas ruins. Isso aí vai desencadear em outras coisas ruins também. Por isso que Jesus falou, mantenha-se nesse lugar, não é? Mantenha-se aí, não saia daí. Lá é o lugar onde Ele preparou para nós estarmos.
Isso para nós é maravilhoso. Para nós é um lugar onde que nós não devemos nunca sair dele. Na carta de Pedro, Pedro fala assim que nós devemos ser achados irrepreensíveis e inculpáveis. Por quê? Porque você é bonzinho? Ou porque você é malzinho? Não. Mas porque pela fé você observa a palavra de Deus e você cumpre ela. É a sua fé que faz com que a justiça de Deus seja estabelecida na sua vida. Não mais pelo comportamento bom ou comportamento ruim, mas é pela fé em Jesus Cristo. Então ele diz assim: vocês sejam achados inculpáveis, irrepreensíveis na vinda do Senhor. Que vocês sejam achados em paz. Que vocês sejam achados em paz. 2 Pedro 2, versículo 3, 13, olha, diz assim: mas novos céus e nova terra, segundo a promessa dele, ou seja, Deus, estamos aguardando em expectativa, nos quais só a justiça habita. Veja só onde é que esses lugares nos levam. Um lugar onde só a justiça habita. Por isso, amados, essas coisas aguardando em expectativa, sede vós diligentes. Diligentes, ou seja, o que quer dizer? Se esforce para isso, né? Seja zeloso por isso. Para imaculados e irrepreensíveis, por ele, ou seja, Deus, ser desachados em paz. O que é que nos diz lá em Hebreus? Que aqui o apóstolo Pedro fala novos céus e nova terra. Olha aqui, Hebreus 12, 22 também fala dos novos céus e nova terra. Mas vós já tendes chegado. Então aqui, já o apóstolo Paulo, ele diz assim que nós já estamos lá, nesses lugares que Jesus foi preparar. Chegado ao Monte Sião, a cidade de Deus que está vivendo, a Jerusalém celestial. Ou seja, Paulo diz assim, vós já tendes chegado já. Então são lugares que nós estando aqui na terra, no meio de ter que lidar com o diabo, ter que lidar com a nossa alma, ter que lidar com todos os intempéries, nós podemos habitar nesses lugares. E a vida, obviamente, ficar muito mais tranquila, muito mais fácil, muito mais prazerosa. Aí você vai viver dando glória a Deus. E aí você vai poder chegar para uma pessoa que está doente, botar a mão nela, falar assim, fique curada em nome de Jesus Cristo. E a pessoa fica curada, porque a fé opera. Entendeu? A fé rompe. Você ora por uma pessoa que está com problema financeiro e aquela pessoa ela começa a arribar, a ir para cima. Você ora por uma salvação de uma pessoa, a pessoa é salva, enfim. A fé daí opera. A fé tem livre curso, porque você está nesses lugares. Você entendeu aqui que você pode habitar nesses lugares já, estando aqui na terra. Agora, todas essas coisas, lembrando sempre que aqui eu acho que eu posso dizer assim, a base desse ministério aqui é você ter tempo para o Espírito Santo. É você orar em línguas, deixar Ele orar pela tua boca.
A oração dele vai fazer com que você seja levado para onde? Para esses lugares. Para esses lugares. Onde você observou a sua vida. Espera aí, como que eu tenho que eliminar problemas? Eu vivo com isso, ok. Vai ter o dia da picanha com alho, poró, né? Mas vai ter o dia do arroz com ovo frito, se vir, amém. Amém. Só que você vive conforme Deus quer que você viva. E aí vai sendo acrescentado, né? Com certeza vai passar o dia que você, às vezes, o seu ovo frito vai virar picanha. E daí, sempre você vai poder estar ajudando outras pessoas. Amém?